Cumprimentos, amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Sabemos, irmãos, que grande alegria está na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu gosto muito desse louvor que o conjunto Senhora louvou, porque a pessoa que inspirou o Espírito Santo a este homem levita a fazer esse louvor, ele foi muito categórico em dizer, irmãos, que o nosso Deus não mudou. O que ele fez no passado, hoje ainda ele faz. Aleluia, Jesus. Só basta nós crermos. Só basta nós colocarmos a nossa vida nas suas mãos. Quando nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor e dizemos: Senhor, que eu diminua e tu cresça, que eu pare de fazer a minha vontade para fazer a tua vontade, nós começamos a alcançar, irmãos, visões espirituais do céu. Um crente que ele consegue ter visão espiritual do céu, muito difícil será ele se desviar. Aleluia, Jesus. Porque o olhar dele, irmãos, não está neste campo terreno, mas sim na glória e no céu do Senhor. Aleluia, Jesus. Abrimos a nossa Bíblia, aleluia, Jesus, no Evangelho o qual escreveu João, aleluia, Jesus, capítulo 6, oh glória, versículo 60, aleluia, Jesus. Eu digo aos irmãos que quando nós saímos de casa, nós tiramos 2 horas do nosso tempo para vir para a igreja glorificar a Deus, bendizer o nome desse Deus, adorar esse Deus. Nós não viemos para cá, irmãos, mais um dia, mais uma hora, mais um minuto. Eu não vim para mais um culto, eu vim para dizer que o Deus qual eu sirvo, ele é importante para mim. Esse Deus, ele é em primeiro lugar na minha vida. Por isso que a minha boca expressa para ele, como Davi expressava louvores, adoração e engrandecimento do nome dele. Este é o propósito real de nós vir para a igreja, amém? Oh, glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. O tema, irmãos, qual vai ser pregado é: Jesus é abandonado por muitos discípulos e Pedro confessa a Deus. Aleluia, Jesus, amém? E muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram-lhe: duro é este discurso, que e quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam e respirava, disse-lhe: isto vós escandalizais? Por isso vós se escandalizais? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ó Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita as palavras que eu vos disser, se expirares vida. Mas há algum de vós que não crê, porque bem sabeis, Jesus disse-lhe, princípio, que era os que não criam, que era que havia de entregá-lo. Aleluia, Jesus. Disseram-lhe, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhes não for concedido. Disse-lhe então muitos dos seus discípulos: tomarás para trás e não lhes deve nada. Andavam com ele. Então disse-lhe Jesus aos 12: queres vós também retirar-vos? E respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, quem iremos? Tu
tem a palavra da vida eterna. Aleluia, Jesus. Podeis sentar. Glórias a ti, Jesus. Oh, glória. Pode sentar, irmãos. Pode glorificar a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Pode bendizer o nome desse Deus, qual tão maravilhoso é. Amados irmãos, vivemos de uma era tão crítica, qual haverá muitas perguntas, porque todos os irmãos que vai até Jesus, ele tem um desejo no seu coração, ele tem algo para pedir a Deus. Aleluia, Jesus. E no decorrer da nossa caminhada, nós temos visto muitos milagres de Jesus na nossa vida, Deus fazer grandes coisas na nossa vida. O problema, irmãos, que eu quero dizer para a igreja, é porque a nossa carne, ela não se sacia. Essa carne, irmãos, ela é tão inflamada que todo momento ela está querendo mais. E por querer mais, irmão, muitas vezes nos entristece. E nós passamos, aleluia, Jesus, a não reconhecer o que Deus já fez. Porque se nós estamos aqui nesta noite, se nós fosse observar nossa vida, nós já tínhamos mais do que motivo de glorificar a Jesus, mais do que motivo de bendizer o nome daquele que nos chamou, aleluia, da morte para a vida, daquele que nos transportou das trevas, aleluia, para a luz, para a sua gloriosa luz. Olhando para essa passagem, amados irmãos, nós vimos que muitos discípulos de Jesus se desanimou com Jesus por causa da sua palavra. Porque a palavra de Jesus, irmãos, ela veio para nos limpar, para nos purificar. E se ela veio para nos limpar e nos purificar, nós temos consciência e certeza que a nossa carne, ela vai se inflamar e vai doer dentro de nós. E por muitas vezes nós vamos fazer igual aqueles homens, dizer assim: duro é, Senhor, este discurso, duro é estas palavras, elas doem em mim quando tu fala. É como se fosse uma flecha que adentrasse no meu coração e perfurasse o profundo dele. E aqueles homens olhando para Jesus, irmãos, ele diz: quem pode ouvir estas palavras? Amados irmãos, João, quando ele tira a escrever esta passagem, ele diz discípulos. Ele não fala pessoas estranhas, ele não diz, olha, era judeus. Não, ele diz assim, discípulos. O que nós somos para Cristo é discípulo. E o único meio de nós alcançarmos o céu é se nós somos discípulos. Porque o discípulo anda segundo o que o mestre ensina, não anda segundo a sua própria ordenança. Se nós olharmos para nós e para nossas fraquezas, por muitas vezes a nossa vida, nós vamos ver que não, muitas vezes nós temos até desistir. Não vai dar certo não. Não, parece que Jesus não está nem na casa. Por quê, irmãos? Porque se acostumemos sempre com a bondade. Nós queremos do mundo, nós queremos um céu na terra. Nós queremos, igreja do Senhor, que a terra se faça céu, mas essa terra aqui nunca vai ser o céu. Porque se essa terra fosse tão boa para nós, irmã Fransquinha, a nossa carne e o nosso espírito, ele ficava aqui e não queria ir para o céu. Por isso essa terra, ela tem de nos espremer, nos comprimir, ela tem de nos maltratar, para que a nossa alma, ela venha almejar a Deus. Para que a nossa alma, irmãos, ela pare de olhar para as coisas terrenas e ela passe a olhar as coisas do céu. Para que o nosso desejo não esteja mais nas coisas deste mundo, mas esteja só unicamente no Senhor Jesus. Olhando para esta passagem, irmãos, e observando, Jesus, ele começa a pregar e dizer para aqueles homens que estavam na multiplicação do pão. Aqueles homens, irmão, depois que Jesus se dispensa e ele vai para Cafarnaum, eles vão procurar Jesus ali naquela cidade. Chegando lá, amados irmãos, ele não encontra Jesus. Eles estão em Tiberíades e eles não encontram Jesus. Então eles não encontram nem os discípulos nem Jesus. Então eles pegam um barco e eles atravessam para Cafarnaum. Quando ele chega lá, eles perguntam ao Senhor:
quando foi que tu chegou aqui, Rabi? Quando tu chegou aqui, mestre? Jesus olha para eles e diz assim: olha, vocês não vêm por causa dos sinais que eu mostro, por causa da palavra do que eu prego, mas vocês vêm por causa do pão. Aqueles homens já começam a se ofender, já começam a se inchar, já começam a murmurar. Jesus olha para eles e diz assim: olha, se você viesse por mim e reconhecesse que eu sou Cristo, o Filho de Deus, vós teria o que? Vida. Eles olham e dizem: que sinal, Jesus, tu nos dá para que nós venhamos crer que tu é o Filho de Deus? Se nós olharmos a ingratidão humana, aqueles homens estavam lá, irmão, no dia da multiplicação dos pães, porque a Bíblia diz que eles eram discípulos, eles estavam ali aprendendo com Jesus. E eles olham para Jesus e dizem assim: Jesus, qual é o sinal que tu me dá para que eu saiba que tu é o Filho de Deus? Muitas vezes nós, na nossa casa, irmãos, Satanás, ele tenta botar dúvida no nosso coração. Ele tenta inflamar a nossa carne. Por quê? Porque muitas vezes nós permitimos, porque achamos que se o Senhor não der o que nós queremos naquele momento, este Deus, ele está em falha conosco. Igreja do Senhor, a palavra de Deus, ela não vem para amaciar o nosso ego, mas ela vem para nos corrigir. Jesus, ele disse: eu não vim para fazer a minha obra, para fazer a obra de meu Pai. Eu nem vim para fazer o meu querer, mas para fazer o que meu Pai enviou para me fazer. Em certos momentos cai a incredulidade, porque Satanás, ele entra no meio daquele que não quer a Cristo. E ele olha e diz assim: por acaso este homem não é o filho de José? E o filho de Maria? E nós não conhecemos ele desde pequeno? Amados irmãos, o homem que ele não busca visões espirituais do céu, ele só consegue ver as coisas terrenas. O homem que ele não coloca o Espírito Santo, a palavra de Deus, em primeiro lugar, ele só consegue ver o que os olhos carnais vê. E por ele ser assim, irmãos, ele vive numa luta espiritual e não consegue se firmar na presença de Deus. Ele não consegue olhar para Jesus e dizer: Jesus, mesmo que eu não tenha te visto na cruz do Calvário, mas eu creio que tu morreu lá por mim. Jesus, mesmo que eu não vi o mar se abrir, mas eu creio que tu abriu. Senhor, mesmo que eu nunca tenha visto Abraão e nem o que Abraão fez e o que ele fez para anunciar o teu nome, eu posso não ter visto com o meu olhar carnal, mas a minha fé leva eu a crer que tudo aquilo que aconteceu. Quando nós, irmãos, passamos a deixar esta carne pecaminosa, quando nós passamos a deixar esta carne inflamada e dizer para ela que tu não tem mais o primeiro lugar aqui, mas o primeiro lugar de Jesus, nós passamos a ver as coisas do céu. E em certos pontos nós vamos fazer como Jacó disse no deserto: eis que eu vejo anjos subindo e descendo para abençoar aquele que crê. Porque a questão do crente, irmãos, não está em escolher o que fazer, mas sim em obedecer a palavra de Deus. Mas vivemos numa era crítica, a qual para cada um de nós existe um evangelho, e para cada um de nós existe uma igreja diferente, qual nos aceita, mesmo pecando, mesmo andando ali, triste, abatido. E nós vemos que Satanás, ele vai tentar animar a tua carne, porque o teu espírito já está destruído. Se nós olharmos, uma coisa que Deus não gosta de maneira nenhuma é crente murmurador. Crente murmurador não dá certo com Jesus. Eu não ando com murmurador, não dá, irmão Felipe. Dá não. Você não aguenta andar com murmurador, irmão Abel. Porque, irmão, o murmurador é tanto água gelada para ele, quando ele está com sede, ele dizendo que é pouca.
É dando água e abundância, dizendo que já estou farto, mas não estou mais querendo. Porque o murmurador, irmãos, ele não vê ao céu, porque os olhos dele é só nas pelejas da terra. O murmurador, ele não consegue ver a unção de Deus sobre ele nem sobre ninguém, porque ele não quer no Espírito Santo. Um crente avivado, servo de Deus, é na peleja, irmãos, é na peleja dura, e dizendo: o Senhor é comigo, eu sei que eu passarei por todas as batalhas, o Senhor é comigo, eu estou firmado é na rocha, eu não estou firmado no meu querer, mas eu estou firmado é no Senhor. A gente olhamos e vemos, irmão, tantas pessoas se desviar da presença do Senhor por causa de uma pequena besteira, uma palavra já tão tudo bem fraquinho. Ah, essa palavra doeu no meu coração, essa palavra não vem de Deus. E muitas vezes a correção vem de Deus, e a bajulância não é de Deus. Chegamos, irmão Felipe, no ombro da pessoa e batemos: irmão, Deus te diz que é bênção, vai derramar bênção sobre a tua vida. A pessoa já está cheia de felicidade, está alegre, irmão, está regozijando. Mas quando o mesmo Deus manda lá dizer: olha, irmão, isso é pecado, Deus não se agrada disso, deixa esse pecado vir para trás e vamos viver a nova vida com Cristo. A pessoa se incha, a pessoa já diz: não é mais de Deus. Este espírito não é o espírito de Deus, é o espírito de engano. Aí as pessoas dizem, igreja, é espírito de engano. Mas o espírito de engano é de Satanás, irmãos. E um crente não tem espírito de Satanás. Um crente verdadeiro, ele tem o espírito é de Deus. Mas o espírito de Deus, o trabalho dele é nos corrigir, é nos repreender, é nos colocar em caminhos retos, em caminhos estreitos, em caminhos que é apertado mesmo. Porque a nossa carne, se ela andar em caminhos largos, ela se perde. Pense numa carne inflamada é essa. Jesus em certo momento olhou, no capítulo 62, ele disse assim: vós já se escandalizais só por causa dessas palavrinhas? Só porque eu disse que eu sou o pão da vida? Só porque eu disse que vós só terem a vida se vós comer da minha carne e beber do meu sangue? Vocês já se escandalizaram? Irmãos, muitas vezes as palavras duras que chegam até nós, que é correção do céu para que nós venhamos viver uma vida boa, nos torna escândalo, irmão Felipe. Quero mais ir para a igreja. O irmão Gelson foi só lá para pregar e me acusar. Eu nunca entrei na casa de muitos irmãos aqui, e eu nunca sei o que está acontecendo lá, mas Deus está lá dentro, viu? Porque no dia que tu tirar o Deus que tu crê de dentro da tua casa, quem vai entrar é Satanás. Tu tem uma escolha: ou aceita um Deus bom, ou aceita um Satanás ruim. E Jesus olha para ele: vai já se escandalizaram? Imagine se os vossos olhos contemplar o que vai acontecer um dia. O Filho de Deus voltar para a sua habitação natural, e os olhos vão querer de contemplar. Como a Bíblia vai nos dizer que todos aqueles que criam em Jesus contemplou os olhos deles subir Jesus, e subir, e subir, e subir até desaparecer. Aí muitas vezes nós se escandalizamos porque Deus não dá o que nós queremos. Muitas vezes nós se escandalizamos, irmão, porque a palavra está um pouco dura. A palavra mais dura que vai ter no meu coração, e no coração de qualquer um, é se um dia o Senhor, tu chegar na porta do céu e dizer: Senhor, Senhor, e lá de dentro ele dizer: não vos conheço. Esta é uma palavra dura, irmão, que nós não podemos em nenhum momento deixar um dia o Senhor nos dizer. Estava conversando com a minha esposa, quando eu estava de tarde lendo a palavra e meditando sobre a palavra que ia ser pregada, e Deus trazia no meu coração que muitos pregadores, quando vai pregar, já dizem assim: o que é que a igreja precisa, Jesus? O que é que a igreja está querendo, Jesus? Está igual irmão Saul, olhando o povo e não a Deus. Porque quando nós vamos ministrar e nós vamos buscar a palavra, nós temos de olhar para Deus e dizer: Senhor, o que é que tu está querendo falar com o teu povo?
Senhor, qual é a mensagem que tu quer trazer para os corações que estará lá nessa noite? Porque as pessoas se preocupam, irmãos, muitas vezes como Samuel se preocupou. Senhor, eis que o teu povo me rejeita. E Deus olha para Samuel, este povo não te rejeita, mas rejeita a mim, porque eu reino sobre ele. Muitas vezes nós saímos de casa, aí falamos assim: não, os irmãos não glorificaram a Deus com a pregação. Se você não glorifica a Deus, o problema é seu, porque você não glorifica o homem, você glorifica aquele que lhe salvou. Você adora quem lhe salvou, não é o homem que está pregando, não. Porque o homem que está ministrando a palavra, ele é um pequeno instrumento nas mãos de Deus. E quem é o homem para receber o que é de Deus por direito, que é a adoração? Quando a palavra, irmãos, entra no profundo do nosso coração e ela vem nos repreender, não é para que nós venha morrer, mas sim para que nós venha ter vida, e vida com abundância. Essa palavra, quando ela adentra no nosso coração, irmãos, ela vai fazer ali frutificar frutos espirituais, e nós vamos começar a regozijar na presença de Deus, mesmo na tribulação. Jesus começa a ministrar e ele vai nos dizer que entre os seus discípulos ainda tinha um que era Satanás. Um que, por mais que ele pregasse, por mais que ele se esforçasse, por mais que ele mostrasse milagre, o seu coração não conseguiria se aquebrantar na presença de Deus. E esse não era só discípulo, mas era um dos 12. Aí ele fala de Judas, aquele que não queria nenhum tipo de acordo, que não queria, irmãos, deixar a palavra penetrar entre as divisões da medula. Se nós olharmos para nós, irmãos, por muitas vezes nós queremos guiar a nossa vida. Por muitas vezes nós, não, isso não é de Deus, não, isso não vem de Deus, porque não me agrada, porque não me bajula, porque não me dá alegria carnal, e achamos isso não é de Deus. Irmãos, um bom pai, eu digo sempre a minha esposa, um bom pai ele repreende, ele dá sim, mas também ele repreende. Um bom pai, irmãos, ele ensina. A pessoa que te ama, irmãos, ele não ama só a tua carne, mas ama também o teu espírito. E ele consegue chegar até tu com mansidão e dizer: varão, isso aí não é de Deus não. Mas hoje temos uma visão, irmãos, que nós podemos dizer que o que é errado é certo. O mundo quer nos demonstrar que as coisas certas não é mais certo, irmão Abel. Mas agora não existe mais nem errado e nem certo. Mas nós crentes em Cristo Jesus, irmãos, nós somos firmados na rocha, assim como aquele homem que edificou a sua casa na rocha. Vai vir momentos ruins na nossa vida, irmã Marleide. Vai vir momentos angustiantes que nós pensamos que nós vamos morrer. Mas este momento, irmãos, não é para nos destruir, mas sim para nos fortalecer. Porque um crente que não passa por nenhuma batalha, qual é a fortaleza desse crente? Qual é a intrepidez? Qual é a força que ele tem se ele nunca passou por uma peleja? As pelejas que vêm até tu, irmãos, não é para te destruir, mas para fazer com que tu ande, que tu marche, que tu diga um milagre na igreja. O irmão Valério estava dizendo aqui para mim, dizendo assim: irmão Gelson, era bom que nos dias do culto tivesse um momento para contar milagre, para contar um milagre, um testemunho. E eu disse: era, irmão, mas eu acho que Jesus não opera mais no meio dos pessoal não, que não tem mais milagre para contar. Aí diga assim: quer para irmão, isso não, se não tem milagre na sua vida, o problema é seu, não é meu. Se Jesus não faz mais na sua vida, o problema é seu, não é meu. Se Jesus não te serve mais, se o Jesus não te dá mais o que tu pede, o problema é teu. A Bíblia diz que ele se inclina para aquele que o ama e o teme. Se não há inclinação de Deus para ti, talvez Deus vai mandar ali um profeta, um servo de Deus, igual fez com aquele povo que estava no Egito. Aquele povo que estava no Egito, irmãos, por mais que Deus falava, eles não ouviam.
Então Deus tem de ir lá no deserto e trazer Moisés, que já tinha fugido do Egito. E ele diz para Moisés assim: Moisés, eis que escutei o clamor do meu povo, um povo que nem tinha conhecido a Deus, mas ainda estava numa promessa qual tinha feito os pais deles. Amados irmãos, vivemos numa era que as pessoas querem viver pelas promessas que foi feita a outra pessoa. Deus, ele ainda tem promessa de pé para ti. Deus ainda tem palavra de vida para ti. Deus ainda tem promessa para se cumprir na tua casa. Seja um filho teu que ainda não é crente, seja um filho teu que ainda não é, que está desviado, seja uma pessoa que tu ora, ainda não se cumpriu, permanece na promessa, para que Deus venha se cumprir, e um dia tu tenha um milagre para contar. Eu olho assim e vejo a desfalência espiritual do homem. Ah, irmão Jair, se você é diferente, não, eu sou carne, irmão. As mesmas belezas que tu passa, eu passo. As mesmas desanimação eu passo. Muitas vezes eu olho assim para o céu, eu disse que assim, um dia deixa eu estar no meu trabalho, e eu tão frio espiritual, eu olhei para o céu e disse assim: Senhor Jesus, será que ainda sou crente? Porque eu não estou sentindo mais a tua presença. Você sabe, um crente olhar para o céu e dizer: Senhor, será que ainda sou crente? Porque a minha alma clama por ti, porque o meu coração tem saudade de ti, porque eu estou me sentindo só. Jesus, vem me fazer companhia quando eu estiver só. Um crente, irmãos, ele tem de ter este fervor, ele tem de ter esta carência espiritual, ele tem de olhar para Deus e dizer: Senhor, sem ti eu não consigo. Sem ti, Senhor, eu não consigo. Eu não vou conseguir prevalecer, eu não vou conseguir passar essa batalha se tu não estiver comigo. Mas nós vemos pessoas que estão endurecendo o coração porque não vê o que quer, porque o que os nossos olhos desejam ver não é o céu, não. Se nós deixarmos a nossa carne tomar o primeiro lugar, irmãos, o que os nossos olhos carnais desejam é ver o mundo, é ver as atrações mudando, é achar que eu vou achar conforto num grande pregador, que eu vou achar conforto numa pessoa. Não há conforto no homem, só há conforto em Cristo. Não há vida em outro homem se não for em Cristo. Olhamos assim, irmãos, e pensamos: será que nós vamos ser igual Judas? Porque Jesus, ele olha e disse assim: ninguém vai vir a mim se não for dado para o meu Pai. Quando ele disse, ele inclui já Judas. Judas não foi dado para o Pai, irmão. Judas, ele entrou lá porque ele tinha um desejo dele, ele queria que se cumprisse as coisas na vida dele carnal e terrena. No Salmo 41, versículo 9, ele vai nos dizer que: eis que um amigo meu, qual eu confiei, andou comigo, comeu meus pães que eu comi, ele levantou seu calcanhar contra mim. Ele não aceitou ele não quis ele. A Bíblia vai nos dizer nesta mesma passagem, irmãos, que muitos dos discípulos de Jesus, eles se dispensaram, irmão Felipe, eles se dispensaram, a igreja, ele foi embora, porque as palavras que ele ouvia não eram as palavras que agradavam. Porque muitas vezes, irmão, nós só achamos que seremos batizados do Espírito Santo se for um grande pregador. Tem de vir um daqueles que cospe fogo, que ele sapateia no fogo, que ele fala a língua do começo do culto até o final. Aí eu vou ser batizado em língua. Irmão, o problema de tu não ser batizado em língua não é do pregador, mas sim teu. Você está pensando que alguém tem poder de botar a mão e batiza em língua? Não. Você já tem de ter uma vida no altar, varão. Você já tem ter uma vida de renúncia, uma vida de busca, uma vida de bater na porta do céu e pedir: Senhor, me batiza, Senhor, me batiza, Senhor, me batiza. Tu quer um dom espiritual? Tu chega na porta do céu e diga assim: Senhor, eu estou aqui, eu vou bater até essa porta se abrir. Senhor, eu quero ser um grande pregador da tua mensagem. Eu tenho de bater lá todo dia. Todo dia
irmã Francisca, nós vamos ter de bater na porta do céu. Todo dia nós vamos dizer para Jesus: Jesus, eu preciso de tu. Jesus, eu preciso de tu. Jesus, eu preciso de ti. Porque, irmãos, nada vem do homem se Deus não permitir. Não vai pensar que o Espírito Santo vai te transbordar simplesmente porque alguém botou a mão, não. A Bíblia diz, irmão, quando Deus se revela a Cornélio, Pedro estava duvidando ainda, né, irmã? Se o gentil tinha direito ao batismo no Espírito Santo. Pedro estava questionando a Deus, dizendo assim: longe de mim, Senhor, eu comer tal coisa. Deus é obrigado a dizer para ele: Pedro, por que tu diz que é impuro o que eu já purifiquei? Irmão, para que Deus envie alguém na tua casa, tu vai ter de ter uma vida em concordância com Ele. Só assim os anjos do céu vão lá e dizem: olha, vai lá, porque eu tenho preparado o meu servo para uma nova vida. Eu tenho preparado o meu servo para uma vida com vigor na presença de Deus. Aí nós vamos falar: para que é que tu quer um batismo? Para tu esconder dentro de casa e dizer para o vizinho: eu sou batizado. Eu sou batizado no Espírito Santo. Oh, glória! O fogo aqui é no pé, aonde a brasa vai arder no coração. Provérbio 4, 23 vai dizer: de tudo e sobre tudo, o que tu tem de guardar é o teu coração. O coração do crente é onde a brasa arde, não deixa, irmãos, apagar nenhum momento. O coração do crente, irmão, é onde há transformação espiritual. Quando aquele povo, irmãos, eles se dispensam, os discípulos vão embora. Aí Jesus olha para os apóstolos e diz assim: e vocês querem ir com eles? Podia Jesus ter dito assim: não, a minha palavra foi dura demais, mas para vocês eu vou dar um mingau, só o bom. Para vocês eu vou catar as espinhas do peixe. Para vocês eu vou dar mastigado. Para vocês não, vocês são meus amigos, eu vou ter de dar o melhor. Porque para vocês, vocês são meus íntimos. Por ser meus íntimos, eu adulo vocês. Não, Jesus olha para ele e diz assim: ei, e vocês querem ir com eles também? A pergunta de Jesus, simples, irmão Felipe: vocês querem se dispensar também? Vocês querem ir? Amados irmãos, eu digo à minha filha todo dia que tu não deve seguir a Jesus por obrigação, mas sim por amor. Porque por obrigação tu não aguenta. A cruz é muito pesada. Essa cruz ela é pesada, irmã Marina, viu? Se não for por amor, nós não suportamos. Aí você diz assim: me prova, irmãos. Irmãos, uma mãe e um pai, ela tem um dever de amar os seus filhos. Mas hoje nós vemos pais e mães abandonar filhos para um novo amor, para um amor qualquer. Ah, eu já não amo mais o meu marido, por isso vou arrumar outro, e meus filhos vão ficar no meio de tudo. Aos filhos, irmãos, que era para ser amado, para os pais, passa a ter uma confusão. Se um pai, olhando para o filho, não consegue botar ele em primeiro lugar para criar, como é que você vai botar Jesus que você nunca viu? Vemos hoje uma inadimplência espiritual. Irmão Gelson, de quem? De todos. De todos. Como assim, irmão Gelson? Irmãos, se nós vemos para o culto e não glorificamos a Deus e não bendizemos o nome de Deus, por a falência de uma pessoa que prega ainda em certos pontos fracos, o problema não está no pregador, está em você. Por que, irmão? Que está? Não, mas eu só quero pregar se for o Júnior Trovão. Aí eu dou glória, porque a voz é grossa. Eu só dou glória se o levita for um daqueles famosos. Aí eu dou glória, porque aquele dali tem unção. Porque se ele tem unção e tu não tem, fique nada. Unção se chama separação. Se tu não é separado, o problema não está em Deus, está em ti e te separa. Aí nós falamos de unção e dizemos, irmão Edson, eu sou ungido. Então ele só diz o que? Tu és separado. A palavra unção é resumida em separação.
Irmãos, quando nós se separamos do mundo, nós já entramos na igreja feliz. Já entramos alegres, satisfeitos. Tá Jesus. Eu vim te dar o melhor dessa noite. O meu sorriso já está para tu, Senhor, de orelha a orelha. A minha palavra, o meu choro já está batendo aos meus olhos, de alegria de estar na tua presença. É assim que um crente se comporta. Quando ele chega, ele sai de casa, irmão, ele já sai ali. Oh, glória, aleluia, oh, Jesus maravilhoso. Porque, irmãos, todo milagre é bom, mas a palavra é melhor. Porque, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus só se botar todos os milagres qual ele fez dentro da Bíblia, não havia mais canto para botar a palavra, só milagre. A Bíblia nos diz, irmão, que Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. Se milagre salvasse vida, teria voltado 10 e não um. Eu conheci pessoas, irmãos, que teve milagre extraordinário na sua vida. Eu contemplei de perto Deus curar câncer e a pessoa está no mundo bebendo cachaça e fumando maconha. Eu contemplei pessoas ser curadas, irmãos, que esses olhos que um dia o Senhor vai levar para o céu, eu vi, e assim mesmo a pessoa não mudou. Ela se desviou e foi para o mundo. Por isso eu digo, irmãos, que milagre ele é bom, ele aviva a igreja. Mas a palavra te dá instrução para que tu não se perda. A palavra te mostra o caminho certo. Amados irmãos, eu digo aos irmãos que há pessoas que ele tem determinação. A Bíblia diz que Jesus olha e diz assim: vocês querem ir com eles também? Porque aquelas pessoas se retirou, irmão Felipe, por causa de palavras. Porque eles não aceitavam que Jesus era filho de Deus. Até hoje o judeu não aceita. O judeu mais leve ainda diz, irmão, que Jesus era um grande profeta. Mas ele não diz que Jesus era filho de Deus. Porque, irmãos, quando Jesus disse assim: eu desci do céu, eles olham para ele e dizem assim: não, tu é filho de José e de Maria, nós te conhecemos desde pequeno. Na cidade que era dele, Cafarnaum, irmão. Muitas vezes as pedradas que vêm até a tua vida não vêm de fora não, vêm de casa mesmo, irmão. Deus já mandou eu alertar: ei, não te assusta que a primeira canelada que bater na tua canela não é do teu inimigo, mas sim daquele que é teu companheiro. Não te assusta quando as pelejas começar a te perseguir e tu dizer assim: mas Senhor, andava de lado a lado comigo. Jesus disse para aquele homem, para Judas: andava de lado a lado comigo, comia do pão que eu comia, ouvia o que eu pregava e viu o que eu fiz. Amados irmãos, em primeiro, nós temos de botar a palavra em primeiro lugar na nossa vida. Nós não podemos andar com emocionalismo, irmão. Ai não, irmão, mas eu sinto aquela presença. Mas eu avalio aquela presença segundo esta palavra. O seu ministério, a sua casa, o lugar onde você congrega, irmãos, você tem de estar avaliando a palavra que tem de estar ali. Nós não somos nenhum que não leva a nossa Bíblia não, porque é a nossa Bíblia. A sua Bíblia é para avaliar o que o homem está pregando, se é de Deus ou se não é. Jesus ele olha e diz assim: vocês querem ir também? Pedro ele olha e diz: não, Senhor, para onde iremos, se só tu é que tem palavra de vida? Você entendeu o que é que Pedro disse? Pedro não disse que tinha milagres de vida. Ele disse: você tem palavra que tem vida. Pedro poderia ter dito assim: Senhor, tu é que tem um milagre de vida. Senhor, eu tenho contemplado os pães ser multiplicados, os peixes. Senhor, eu tenho visto tu curar e sarar. Não.
Amados irmãos, Pedro ele tinha uma carência espiritual. Ele olhou assim: Senhor, é tu que me preenche com vida, é tu que me dá alegria. Aquele homem que andava pescando peixe e não tinha vigor, hoje ele tem alegria, ele tem gozo. Mas eu vou ter de viver andando e pelejando. Não importa, mas eu estou contigo. As pelejas, as perseguições é grande, não importa, eu estou contigo, Jesus. Jesus olha para ele e disse: Pedro, não é tu que me escolheu, mas foi meu Pai que te me deu. Eu não sei como é que está a situação espiritual da sua vida, e nem o que você está passando, mas se Deus escolheu tu para uma obra, fica firme nela. Seja firmes nela. Porque, irmão, se eu olho e vejo um homem qual vendeu Jesus por 37 moedas de prata, um preço de um escravo, qual a Bíblia faz nos dizer que ele se empedurou, e o dia era de sábado e ninguém poderia tirar ele de lá, e de lá ele caiu e se espatifou, e aquele lugar é chamado Vale de Sangue, até hoje está lá, ninguém habita nele. Aleluia, Jesus. Ou você pode passar pelo que Pedro passou. A Bíblia vai nos dizer que o rei, ele pergunta a Pedro: como queres ser morto? Tu vais ser morto. Pedro olha e diz assim: Senhor, me pendura de cabeça para baixo, porque não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, irmãos, ele não nega mais. Ele disse: eu estou aqui disposto, aleluia, Jesus, a morrer como por ti. Porque para um crente, irmão, morrer é lucro, viver é Cristo. Nós morremos, aleluia, para o mundo e vivemos para Cristo. Igreja do Senhor, nós que somos homens e mulheres de Deus, nós temos de guardar esta palavra no nosso coração como única certeza de salvação. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que já estão deixando a sua fé. Vou terminar. Há 6 anos, 7 anos atrás, eu via muitas pessoas achar que ia ser um grande pregador. E o vigor espiritual, que eu quero pregar, que eu quero ser pastor, que eu quero ser isso, que eu quero ser aquilo. Irmãos, eram pessoas indo e voltando todo dia para pregar em igreja. Jovens e senhoras. Irmãos, eu vejo muito deles que deixou a fé. Eu vi pessoas, irmão, que pregava no púlpito, que a igreja vibrava, tinha glória, aleluia, a pessoa saía sapateando, citando ele no fogo. Não sei que fogo é aquele, porque o fogo que não consegue exterminar o pecado não é fogo. Que fogo é este que não fez tu deixar o pecado? E eu encontro hoje a pessoa: irmão, você fala isso com alegria? Não, são meus amigos, eu não vou falar isso com alegria. Mas encontro hoje a pessoa sentada numa roda de bebida e de carnalidade, deixou Jesus porque se decepcionou por causa de uma pequena coisa. Se a peleja está na tua casa, aquele que sabe pelejar está lá também, que é o Jesus. Pense num Jesus que sabe pelejar, irmã Antônia, viu? Esse nunca perdeu uma batalha. Pense num Deus de vitória, num Deus poderoso, um Deus forte. Eu digo para a igreja que não se apegue às coisas carnais, mas se apegue às coisas espirituais. Que não firme a sua casa na areia, mas sim na rocha, onde diz não, aonde tem calo e aonde tem peleja. Crente que tem uma casa firmada na rocha, irmão Felipe, eu vou dizer um negócio, para ele sair da presença do Senhor, só se Jesus dizer assim: não vai mais não, viu? Então eu digo à igreja, amados irmãos, persevere na palavra. Persevere na palavra.
persevere. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Aleluia, Jesus. Espere, irmãos, aleluia, Jesus, que essa palavra tenha entrado no seu coração. A escala também, irmãos, a irmã está com a oportunidade de passar a escala. Eu digo aos irmãos, que sábado que vem nós temos uma grande festa de aniversário da igreja. Não perda, e chame mais um, irmãos, viu? Chame mais um, convide, vamos lá. Cumprimento meus irmãos na paz do Senhor, amém? Escala da semana: terça, grupo familiar na casa do irmão Valério, liderado pastor Flávio. Quarta, consagração no templo às 7 da manhã. Quinta, a última campanha da oração. Sexta, reunião de membros. Sábado é o culto do aniversário da igreja, as consagrações. Dirigente irmão Gelson e pregador pastor Flávio. Aí, irmãos, eu não coloquei domingo porque acho que é melhor a gente falar com o pastor, porque vai ter aquela bagunça, sábado, né? Pastor Jando. Domingo aqui no sábado. Eu estou falando domingo, porque como vai ter a festa sábado, aí domingo vai ter aquela sujeira aqui aí para. Aí vamos falar com o pastor se vai fazer culto domingo ou não. Né? Aleluia, Jesus. Irmãos, como é o nome da irmã? Filha da irmã? Como é seu nome? Eu esqueço. Sim. Brina, o grupo familiar ele é muito bom, viu? Você pode tirar dúvidas, perguntar. Você pode aprender a palavra de Deus, viu? Porque o grupo familiar, irmão, é exatamente para isso, para nos esclarecer, viu? O grupo familiar, irmãos, é na casa do irmão Valério, bem vizinho, o doutor, o borracheiro. Pegue a sua mãe, passe e vá lá, é bom para você. Está entendendo? Se nós queremos servir a Deus, nós temos a dedicação de aprender dele. Amém? Vamos orar, aleluia, Jesus. Os irmãos estão tudo lá no grupo familiar, nós podemos perguntar, nós podemos tirar dúvida. E isso é maravilhoso para a nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno e glorioso Pai, te agradecemos, Senhor, pela palavra que tu trouxesse ao nosso coração, Pai santo, amado e querido. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo, meu Deus, no meio da tua igreja, avivamento espiritual, derramamento do Espírito Santo, meu Pai, dons espirituais, cura, maravilha, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, toma esta igreja nas tuas mãos, que ela venha impactar o Pentecoste, que ela venha, meu Deus, levar a tua palavra a toda criatura, Senhor, que ela venha ser usada, meu Deus, na terra, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, guia o teu povo para a tua casa, para a casa deles, Senhor. Livra, Senhor, do homem sanguinário, do acidente, de tudo que não for daquilo, Senhor, que te agrade. Pai Santo, toma, Senhor, oh Pai, o teu povo, a tua igreja, aleluia, Jesus. Toma, Senhor, os irmãos que vão lá para Carnaúba, Pai Santo, defende, meu Pai, dá, Senhor, ainda em paz. Leva-nos, Senhor, para a nossa casa, meu Deus, e que nós saia daqui, Senhor, cheio da tua presença, cheio da tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Cumprimente os seus irmãos na paz do Senhor, em nome de Jesus.